Vamos lá, pessoal, então, tem mais um exemplo da parte de gráficos e curvas de nível. Eu quero só fazer um adendo rapidinho do vídeo anterior, que eu, naquele vídeo, fiz o gráfico da função, que era aquela raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y quadrado. A gente fez o gráfico, viu como montou, só que naquele exemplo eu também solicitava a imagem da função. E eu acabei esquecendo de falar isso lá. A imagem da função, naquele caso, a nossa função é uma função z igual a f de xy. Então a imagem são os valores que o valor z, que a variável z, assume. E isso a gente enxergava facilmente no gráfico, só que eu esqueci de comentar. No gráfico a gente tinha uma semisfera, lembra? E ela variava do plano x, y até o valor máximo, que era 5. Então qual que é a imagem dessa função? A imagem são os valores do z que são assumidos. E o z é assumido desde o z igual a 0 até o z igual a 5. Então a imagem naquele caso é o intervalo fechado de 0 até 5. Tá, pessoal? Então complemente isso lá. Agora sim, vamos voltar para esse exemplo aqui. Um novo exemplo, mesma pergunta. Eu quero saber quem é o domínio, a imagem e o gráfico, onde eu quero depois esboçar o domínio e também esboçar o gráfico. Eu antecipei já aqui o eixo x, y, z do meu gráfico, que vou fazer depois ali. Mas inicialmente vamos ver aqui. Qual é o domínio dessa função? O domínio da função são os pontos x, y, onde a função faz sentido. E como a gente já tinha percebido isso em um exemplo anterior, uma função nesse formato aqui, ela não tem nenhum problema para x nem para y. Não tem uma fração, digamos, que tem o denominador que não pode ser zero. Não tem uma raiz quadrada, por exemplo, que dentro tem que ser maior ou igual a zero. Aqui não tem nenhuma restrição para x e y. Então, nesse caso aqui, o domínio é quem? O domínio dessa função f é um domínio em R2, só que como não tem nenhuma restrição para x e para y, então o domínio da f é todo R2. Então, se o domínio da f é todo R2, como é que eu esboço o R2? Eu desenho o plano XY e pinto ele todo. Então o domínio vai ser o R2 e o esboço vai estar aqui do lado agora. Pronto, então, pessoal, o domínio da função é R2 e eu esboço o plano XY e pinto ele todo. O domínio da f está ali. A imagem da f, assim como eu comentei no início desse vídeo agora, a gente consegue ver mais facilmente depois que eu faço o gráfico. Então o que a gente vai focar em fazer agora é desenhar o gráfico dessa função. E como que a gente vai fazer o gráfico dessa função? A gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez no exemplo anterior, que é fazer com curvas de nível, ou seja, desenhar o gráfico em camadas, em partes, em etapas. Então aqui nesse caso específico, como é que a gente constrói esse gráfico em etapas? Eu atribuo valores fixos para z. Então eu vou fazer essa conta agora aqui, fazendo o quê? Isso aqui é f de x, y é o meu z, então o z é igual a x quadrado mais y quadrado. Aí eu vou atribuir valores para z aqui. Mas como é que eu vou atribuir? Como eu falei, numa questão de prova, por exemplo, eu vou falar, calcule as curvas de nível para z igual a tal coisa. Aqui, a princípio eu não dei isso, mas a gente tem que pensar o que então? Eu quero desenhar o gráfico, então eu tenho que atribuir valores de z convenientes. O que são valores de z convenientes? Por exemplo, o z vai ser igual a essa soma, certo? Pergunta, tem como essa soma ser um valor negativo? Não tem. Por quê? Porque tanto o x está ao quadrado quanto o y está ao quadrado. Então esses dois termos aqui, quando eu somar, vão ser valores maiores ou iguais a zero. Então os valores de z que eu posso usar para tentar manipular e enxergar isso aqui, tem que ser valores de z maiores ou iguais a zero. Então eu vou atribuir 3 valores aqui, 4 valores na verdade aqui, que já vão ajudar a gente a entender qual é o seu gráfico. Quais vão ser os valores? Vai ser o z igual a 0, o z igual a 1, o z igual a 2 e o z igual a 4. Eu pulei o z igual a 3 para não ficar muito pertinho a figura um do outro, como vocês vão ver quando eu fizer aqui. Tá? Então eu vou pegar e fazer aquela tabelinha que eu fiz no vídeo anterior. Z é igual a f de x, y, que é x quadrado mais y quadrado. Vou atribuir esses valores para o z e vamos ver o que isso vai gerar para mim aqui. Então, pessoal, a minha variável z, que é a minha função f de x, y, é igual a x quadrado mais y quadrado. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou escrever aqui, isso é igual a 0, aqui desse lado, x quadrado mais y quadrado é igual a 1, isso é igual a 2 e isso é igual a 4. O que isso vai formar pra gente? Vamos escrever aqui e ver se a gente enxerga que figuras são essas que a gente está escrevendo aqui. Vamos lá. Para isso aqui ser verdadeiro, a única forma de ser resultado dessa soma dar zero é se o x e o y são zeros. Então daqui eu tiro que x é igual a 0 e que y é igual a 0. Agora esse. Isso aqui é a equação do quê? Isso aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem
de raio raiz de 1, que também por acaso é igual a 1. O que é isso aqui? Circunferência centrada na origem de raio raiz de 2. O que é isso aqui? Circunferência centrada na origem de raio raiz de 4, que é igual a 2. Então vamos escrever isso aqui do lado. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente achou quais são as curvas de nível dessa função quando z é igual a 0, 1, 2 e 4. O que eu vou fazer agora? Eu desenhei o gráfico aqui em cima já, que eu achei que ia caber o mapa de contorno aqui, mas não vai. Então eu vou fazer o quê? Isso são as curvas de nível. O que a gente vai fazer? Vai fazer o mapa de contorno aqui embaixo. O que é o mapa de contorno? É o desenho que eu faço no plano XY, onde eu esboço as figuras que estão aqui, que no caso vão ser circunferências. Então eu vou marcar essas circunferências lá, marcar o ponto 00 e vou indicar essa circunferência aqui de raio 1 surgiu quando eu peguei z igual a 1. Essa circunferência de raio raiz de 2 surgiu quando eu peguei o z igual a 2. Essa circunferência de raio 2 surgiu quando eu peguei o z igual a 4. E o ponto 00, que é a origem, surgiu quando eu peguei o valor z igual a 0. Então vamos desenhar esse mapa de contorno aqui agora. Pronto, então pessoal, desenhei o mapa de contorno através das curvas de nível que eu achei. Então revisando aqui. Quando z é 0, deu o ponto x igual a y igual a 0. Então, quando z é 0, deu o ponto x, 0, y, 0. Quando z era igual a 1, eu criei uma circunferência de raio 1. Então, a circunferência de raio 1 que eu criei aqui surgiu quando eu peguei z igual a 1. Destaquei aqui. Quando eu usei z igual a 2, eu criei uma circunferência de centro 0, 0 e raio raiz de 2. Então, a circunferência de raio raiz de 2 aqui no plano XY surgiu quando eu peguei z igual a 2. E o último caso que eu considerei, quando eu peguei z igual a 4, eu criei a circunferência centrada na origem com raio 2, que eu desenhei aqui. Foi? O que significa isso agora pra gente? Significa o quê? Quando z é igual a 0, ou seja, quando z é no plano XY, o que resulta é só o ponto x igual a 0 e y igual a 0. Então isso no gráfico é quem? É o ponto z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, que é literalmente a origem desse trio aqui. Agora o que eu faço? Na altura z igual a 1, vou marcar a altura z igual a 1, o que eu tenho é uma circunferência de raio 1. Então, eu vou marcar a altura z igual a 1, vou vir aqui no eixo y marcar a distância do raio, que é 1 e 1, né? A distância do raio é 1. Então, eu vou marcar o 1 no eixo z, que é a altura. Vou marcar o raio da circunferência que eu tenho no plano xy, que é de raio 1. Vou marcar aqui em cima os pontos e ligar fazendo uma circunferência, que vai ficar o seguinte. Foi, pessoal? Então, aqui. Marquei a altura z igual a 1. O z igual a 1 gerou uma circunferência de raio 1, marquei o 1 e o menos 1 no eixo y, marquei o ponto e liguei fazendo a circunferência lá em cima. Note que eu fiz a parte de trás pontilhada, que é como se fosse a parte de trás da figura. Como a gente vai ver, a parte que eu estou riscando aqui na frente seria a parte que eu vejo na frente. A pontilhada seria a parte de trás, que supostamente eu não enxergo através da figura. Tá? O que eu faço agora? Qual foi a outra altura que eu peguei? Eu peguei a altura z igual a 2. Na altura z igual a 2, então aqui em cima, o que eu vou ter? Uma circunferência de centro 0, 0 e raio raiz de 2. Então o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no eixo y, marcar a distância raiz de 2 dos dois lados, raiz de 2 e menos raiz de 2, obviamente. Vou fazer o quê? Vou subir com esses pontos até a altura 2, marcar os pontinhos que nem eu fiz aqui e juntar por uma circunferência. E vai ficar o seguinte. Pronto, desenhei mais uma etapa do gráfico, que foi quando z igual a 2. O que eu fiz agora, peguei quando z é igual a 4. Perceba que eu pulei o 3, não faz diferença. Os valores que eu ponho aqui, eu posso botar valores aleatórios, que é de forma que eu consiga fazer o gráfico. Então aqui, para não ficar muito amontoado, porque se eu fosse 3 aqui, qual seria a diferença? Qual seria o passo com 3? Isso seria igual a 3. Eu teria uma circunferência de centro 0, 0 e raio raiz de 3. Então eu teria mais um desenho, por exemplo aqui, ó, mais uma circunferência aqui entre essa do raiz de 2 e o 2. Que ia ficar apertadinho aqui e ia ficar bem próximo também aqui em cima, caso que ia ficar pouca diferença aqui, ó. Então eu pulei o 3, porque eu quis mesmo, e aí eu fui para o 4. Na altura z igual a 4, que é lá de cima, eu tenho uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. O que eu vou fazer então? Que eu já até marquei. Na altura z igual a 4, vou pegar a circunferência de raio 2, vou marcar os pontos aqui em cima e ligar fazendo a circunferência lá em cima.
Como eu não vou fazer mais nenhuma circunferência para cima, porque eu parei na altura z igual a 4, então essa última circunferência eu fechei. Que é como se eu enxergasse a figura meio que de cima em diagonal assim. Então, fechei a circunferência e obtive essas camadinhas aqui. Agora, como é que eu enxergo a figura? Igualzinho que a gente fez na aula passada. Como é que eu enxergo um esboço do gráfico? Lembra que é um esboço, não quer dizer que é um gráfico perfeito, mas é bem próximo do que seria. Como é que eu faço aqui? Eu vou ligar esses pontos extremos aqui, até aqui, que é o ponto inicial, né, que é quando z igual a 0, e daqui eu subo ligando aqui em cima. E a figura vai ser a seguinte. Então fica isso aqui, pessoal. Esse é o gráfico da função f. Pergunta, esse gráfico para aqui no z igual a 4? Não, continua. Eu parei no z igual a 4 aqui. Se eu continuar atribuindo valores para z aqui crescendo, eu continuo achando mais circunferência, ou seja, o desenho continua subindo. Por que eu estou falando isso? Que avaliando isso aqui agora, a gente consegue perceber que conforme eu aumento o z aqui, eu vou continuar criando circunferências para cima e essa figura vai continuar crescendo. Então, aí que eu venho para responder essa pergunta. Qual que é a imagem da função f? A imagem da função f são todos os valores que o z pode assumir quando eu olho para essa função. Como o domínio é o R2 inteiro, é o plano todo, eu posso atribuir valores para a função para todo o domínio. Quanto mais valores de x eu atribuo, x e y, eu vou crescer cada vez mais com esse valor, ou seja, eu vou fazer o z crescer infinitamente. Então a imagem vai da onde até onde? A menor imagem possível para o z é quando o z é igual a 0, e ela vai crescer infinitamente. Então a imagem é de zero fechado até mais infinito. Foi, pessoal, até aqui? Então esse aqui é mais um exemplo que a gente faz para fazer o gráfico melhor forma possível. Quando você não conhece, é fazer o quê? Calcular algumas curvas de nível, desenhar um mapa de contorno para você situar essas coisas aqui, e a partir do mapa de contorno você vai e esboça o gráfico da função f. Ok, pessoal? Então, deixa eu dar uma pausa aqui agora, vou apagar o quadro e vamos fazer mais um exemplo. Antes de apagar o quadro, eu desenhei a figura aqui ligando os pontos, tá? No caso particular dessa função aqui, eu conseguiria enxergar essa curvatura aqui de maneira mais fácil. Como? Essa função f de x igual a x quadrado mais y² é a função z igual a x quadrado mais y². Se eu tomar x igual a 0, ou seja, se eu estiver no plano yz, que é o plano do quadro que está aqui desenhado, se eu pego z igual a y², o que é isso? Isso não é uma parábola no plano yz? Uma parábola no plano yz voltada para cima em relação ao eixo z. Então, se você olhar para essa figura, só para essa curvinha que está aqui, ó, ela é literalmente a parábola que está no plano yz voltada para cima. Perfeito? Assim como você poderia enxergar a mesma coisa no plano xz, só que no x é um pouquinho mais difícil, que o xz também é inclinado. Teria a mesma parábola aqui assim. Tá ok, pessoal? Então essa curvatura da sua superfície, você consegue enxergar também pela função que foi dada. Ok? Agora sim eu vou pausar aqui o vídeo, vou apagar isso aqui para a gente fazer mais um exemplo. Vamos lá então, pessoal. Esse exemplo aqui, eu dei a função f de x igual a 8 menos x² menos 2y. E eu quero que construa o gráfico da função usando o mapa de contorno que contém as curvas de nível para z igual a 10, 8, 4, 2, 0 e menos 2. No material está z igual a k, que é igual a 10, 8, 4, 2, 0 e menos 2. Que é a notação que o livro usa, então, mas é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer vai ser o quê? Contribuir os valores que eu falei para o z e vou igualar a função. Então o que eu vou ter aqui vai ser 10 é igual a isso, 8 é igual a isso, 4 é igual a isso, 2 é igual a aquilo lá em cima, 0 é igual a isso aqui e menos 2 é igual a isso. O que eu quero que vocês façam aqui para entender o procedimento? Façam essas igualdades que eu falei e manipulem ela isolando o y. E vejam se vai ficar o que eu vou colocar aqui agora. Então, pessoal, fazendo as igualdades que eu comentei com vocês e isolando o y, a gente chega nessas expressões que estão aqui, ó. Então, o que significa isso? Na altura z igual a 10, o que eu gero é essa figura. O que é isso aqui? Isso aqui é uma parábola no plano xy voltada para baixo, para a parte do y negativa. Então, na altura z igual a 10, o que eu tenho é uma parábola, como se fosse... Eu pegaria essa parábola no plano xy e eu levantaria ela até a altura 10. Isso formaria uma parábola
no R3 na altura 10. Na altura 8 que eu tenho, outra parábola. Na altura 4 que eu tenho, outra parábola. E assim sucessivamente. Então, antes de desenhar o gráfico, como é que fica o mapa de contorno? O mapa de contorno lembra no plano XY. E o que eu faço nesse mapa de contorno? Eu desenho as figuras que estão aqui. Então, o que eu vou desenhar nesse plano XY agora são essas parábolas. Só que, como a gente quer um esboço, o que eu vou fazer vai ser um esboço da parábola. Então, como é que vai ser essa parábola aqui? Essa parábola aqui, por exemplo, é uma parábola no plano XY, voltada para baixo, e ela cruza onde? Quando x é 0, ela resulta em menos 1. Então é uma parábola voltada para baixo que passa no menos 1. Vou desenhar essa primeira aqui para vocês verem. Então, pessoal, na altura z igual a 10, o que eu gero é uma parábola voltada para baixo, que quando x é 0 resulta em menos 1. Então é essa parábola aqui, ó. Essa parábola que eu vou colocar depois na altura z igual a 10. Quem é a próxima? Na altura z igual a 8, eu gerei uma nova parábola, só que onde é que essa aqui passa? De novo, eu vou voltar para baixo, porque o que está com x ao quadrado é negativo, e ela passa na origem. Então vai ser uma parábola passando por aqui e virar para baixo. Desenhei já essa aqui. Qual que é a próxima? Na altura z igual a 4, que eu gero essa parábola aqui, de novo voltar para baixo, só que ela agora passa no 2. Então vai ser uma parábola daqui para baixo. Qual que eu desenho agora? Já desenhei no z igual a 4, já até marquei. Quando o z é igual a 2, resulta nessa parábola que está aqui, que vai passar pelo 3. Então vai ser do 3 para baixo, uma parábola correspondente à altura z igual a 2. Na altura z igual a 0, ou seja, no plano XY, que eu vou ter literalmente essa parábola aqui, que passa lá do 4 e fica voltada para baixo. E finalmente, quando eu pegar na altura z igual a menos 2, ou seja, quando o z está abaixo do plano XY, na altura menos 2, o que eu vou gerar é uma parábola voltada para baixo que passa lá pelo y igual a 5. Foi, pessoal? Então, o que eu fiz aqui foi desenhar as curvas de nível, mas como eu falei, eu desenhei as curvas de nível. Ou seja, o que eu fiz aqui foi o mapa de contorno. Eu não fiz o gráfico ainda. Como que a gente faz o gráfico? Então, relembrando, na altura z igual a menos 2, ou seja, na verdade, quando z igual a menos 2, o que eu tenho é essa parábola aqui. Quando eu estou no z igual a 0, na altura z igual a 0, ou seja, no plano x, eu tenho essa parábola. Na altura z igual a 2, o que eu tenho é essa parábola. Na altura z igual a 4, tenho essa parábola. Na altura z igual a 8, eu tenho essa parábola. Na altura z igual a 10, eu tenho essa parábola. Lembrando que eu escolhi esses valores. Poderia ter pego qualquer outros valores para fazer a conta aqui, mas a ideia seria a mesma. E a figura formada, como vocês estão vendo, é sempre a mesma, tá certo? Bom, então, com esse mapa de contorno aqui, usando essas informações, a gente cria esse gráfico que eu vou colocar com vocês agora. Viram o gráfico? Desenhei sozinho. Vejam de novo. Enfim, aquele gráfico ali é o gráfico que está do que eu peguei, obviamente, do desenho do livro do Leito, de que nosso livro de referência, tá? Então isso encerra aqui a nossa parte de gráficos e curvas de nível, e no nosso próximo vídeo a gente vai ver a parte de limites de funções de mais de uma variável. Então obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.